3, 2, 1 e let's go. Pessoal, seguinte, a gente está aqui na continuação das aulas aqui de termodinâmica. Deixa eu aceitar só aqui 2 pessoas que estão na sala de espera. Bom, beleza. Oi, diga. Beleza. Tá, é só para marcar, né, a presença, beleza? Já marquei aqui na chamada, tá? Tá presente. Zoeira. Tá ligado, né? Bom, isso chama proatividade. A pessoa já entra e já fala presente, né? Antes de ser efetuada a chamada. Mas beleza, é assim mesmo, show, hein? Galerinha, então voltando lá, a gente está aqui na continuação das aulas de termodinâmica, né? Que vão de 55 até 60. Isso aqui pertence à página 136 lá do livro de vocês. E aí, galera, a gente aprendeu na aula passada, né, como que a gente fazia para calcular o trabalho, certo? Então a gente calculava o trabalho, não sei se vocês estão lembrados, de 2 maneiras, né? Ou o trabalho a gente calculava sendo, né, trabalho é igual a pressão, né, vezes a variação de volume, certo? Ah, Diego, para quando que vale essa formulinha aqui? Trabalho é igual a P vezes delta V. Vale para processos isobáricos, ou seja, quando a pressão é constante. Ah, mas aí quando tiver um gráfico de que a pressão estiver mudando aqui, né, ó, como são esses gráficos aqui. Então, se tiver a pressão variando, a gente calcula o trabalho pela área deste gráfico, tá? Então, é numericamente igual a área do gráfico, de qualquer gráfico? Não. Gráfico de pressão por volume, tá bom? Então, a gente faz a área lá, a gente encontra o trabalho. Beleza. Aí tem uma particularidade, gente. Lembrando que a área, né, é tudo que está embaixo da curva, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa área aqui, ó, é tudo isso aqui, gente, tá? Ah, diga, não sei calcular a área dessa curva, não. Fique tranquilo, que os exercícios vão dar informações a mais para vocês, tá? Para vocês calcularem a área de uma figura como essa que vocês não conhecem, certo? A gente conseguiria resolver isso aí, a área de uma figura estranha como essa, só pelo método de integral. Mas isso vocês não vão aprender, não vão utilizar agora, nesse momento, para calcular, porque essa matéria já não corresponde aqui ao nosso ensino médio, né, o que é requerido. Bom, então, gente, quando a gente tem uma curva fechada, né, quando a gente tem uma transformação que ela é cíclica, né, que a gente está chamando cíclica, transformação cíclica, quando o gás passa por um conjunto de transformações, né, vai de um estado A para um estado B, de um estado B para um estado C, e do C ele retorna, por exemplo, para o estado A, passa por uma transformação cíclica. Então, aí, como é que eu calculo o trabalho, Diego? Se é uma transformação cíclica, eu tenho que fazer o trabalho de A até B, de B até C e de C até A, por exemplo. Ó, eu vou colocar aqui uma transformação cíclica no qual um gás passa do estado A, vai para o estado B, do estado B vai para o estado C, e do C ele retorna para A. Então, gente, ele faz isso, ó. Aqui, vem para cá, e depois ele vem para cá. Eu posso fazer, Diego, a área, né, deste gráfico para calcular o trabalho, nesse gráfico de pressão por volume? Fazendo a área, eu vou encontrar o trabalho? Sim, mas tem um atalhozinho aqui que a gente aprende, que é o seguinte: a gente pode determinar o trabalho de uma transformação cíclica fazendo a área da região interna somente. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, essa figura que está aqui desenhada nesse diagrama de pressão por volume é um triângulo. Então, como é que você calcularia o trabalho numa situação como essa? Ao invés de calcular o trabalho de A até B, mais de B até C, mais de C até A, um atalho aqui muito importante é você calcular a área da região interna desta figura. Como essa figura aqui, por exemplo, é um triângulo, né? Como é que a gente calcularia o trabalho numa situação como essa? A gente calcularia como base vezes altura, certo? Dividido por 2. Simples assim. Tá bom, gente? E se essa figura fosse um retângulo?
Você calcular como a área interna, se fosse um retângulo, base vezes a altura somente, tá? E aí por diante, se fosse um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então, são as figuras principais aí que vão aparecer para vocês aí nos gráficos de pressão por volume, quando a gente tem transformações cíclicas. Então, uma coisa importante aqui das transformações cíclicas, que vocês têm que ficar atentos só na hora de fazer a área, né, é o seguinte, essa informação que está na apostila de vocês aqui, ó. Se o sentido dessa transformação cíclica aqui, gente, ó, ele é horário, tá bom? O trabalho é positivo. O sistema realiza o trabalho, tá? Você está sendo percorrido no sentido horário. Então, fica atento só no sentido dessa setinha aqui, ó. Tá indo de A para B, de B para C e de C para A. E se for no sentido anti-horário, né, no sentido anti-horário, aí, nesse caso aí, o sistema recebe trabalho. Então, se ele recebe trabalho aí, ó, o trabalho é negativo. Então, só tem essas duas coisas a ser levadas em consideração, tá? Se o sentido é horário, o cálculo final do trabalho vai dar positivo, e se o sentido ele é anti-horário, o cálculo final do trabalho será negativo, tá bom? Então, ficar atento só nessa informação aí, que ela é importante na hora de resolver os problemas, porque a gente, muitas vezes, na hora de resolver, já sai, é um gráfico de pressão por volume, vou calcular o trabalho, é só fazer a área, e sai tão, assim, ansioso, né, ansiosa, que a gente esquece até de olhar o sentido, né, das transformações, o sentido da flechinha ali, ó. Então, ficar atento nessa parte aí, é super importante, tá? Bom, fora mais esse método aí de calcular o trabalho, gente, eu preciso fazer com vocês aqui, ó, mais dois gráficos, né? Um de transformação isométrica, outro de transformação isobárica, para a gente chegar em novas fórmulas aí hoje, né? Então tem mais fórmula, Diego? Mais equações para a gente aprender? Sim, tem mais equações para a gente aprender. A demonstração dessas equações ela não está aqui na apostila de vocês, mas eu então sugiro que vocês anotem, se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem me perguntar aí, que a gente vai fazendo o passo a passo, tá bom? Beleza? Então, vou fazer com vocês aqui. Deixa eu só mudar de tela. Isobárico. Obrigado. Vamos lá. Aí, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou fazer um gráfico com vocês aqui, ó, de uma transformação isobárica. Depois eu vou fazer o gráfico de uma transformação isotérmica com vocês. E a partir daí a gente vai fazer algumas demonstrações aqui, algumas interferências, tá? Então, primeira coisa aqui, vamos fazer aqui um gráfico de transformação isobárica. Deixa eu só me achar aqui, que eu recortei tanta página aqui. Beleza. Então, transformação isobárica. Então, vamos fazer aqui um cartesiano, vou colocar aqui o eixo das ordenadas, que a gente vai chamar de pressão, né? Vou colocar aqui o eixo das abscissas, que a gente vai chamar de volume. Então, aqui é P, aqui é V. Pressão por volume. Se é isobárico, gente, então, nessa transformação aqui, ó, de A até B, que eu vou colocar aqui os valores, tá? Aqui temos o estado A, aqui temos o estado B, então tá indo aqui, ó, de A para B, onde temos um volume VA, temos um volume VB aqui, ó. E nesse processo aqui, é um processo que ocorre AAA, zoeira, crasei 3 vezes, resultando numa nova
sei lá, tritongo, sei lá, artigo elevado ao cubo, não sei. Bom, vocês me expliquem, por favor. Então aqui, ó, aí vou colocar a pressão, e essa pressão aqui, gente, será mantida a mesma, né? Porque é uma transformação isobárica, tá indo do estado A para o estado B com a mesma pressão. Vou pegar duas equações aqui. Primeiro eu vou pegar a equação aqui, gente, da primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: quantidade de calor, né, é igual a trabalho mais variação da energia interna. Beleza? Essa equação aqui é a primeira lei da termodinâmica que a gente aprendeu já. A gente sabe, galera, que a energia cinética lá das moléculas, né, ela vale 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. Então, vou colocar aqui, ó, 3 sobre 2 nRT. Beleza. Gente, mas a energia cinética do gás, né, ela está relacionada com o que, gente? Com a energia interna. A energia interna é isso, é a somatória, né, de todas as energias cinéticas das partículas que estão no sistema. Então, a energia cinética é 3 meios de nRT, que também é a energia interna naquele estado. Beleza. Se eu quero uma variação da energia interna, o que eu tenho que ter, então? Uma variação da temperatura. Lembra? Se a temperatura não varia, a energia interna não varia. Se a temperatura sempre é a mesma, a energia interna é sempre a mesma. Então, eu posso escrever que variação da energia interna é igual a 3 meios de NR delta T. Diego, por que você está fazendo isso? Para substituir ali, né? Na primeira lei. Isso mesmo, onde tem ΔU, vou colocar 3 meios de nRT. E onde tem o trabalho, lembrando que o trabalho numa transformação isobárica, gente, é P vezes ΔV, ok? P vezes ΔV. Então, aqui, ó, onde tem trabalho, eu vou colocar P vezes ΔV. Vai ficar assim, ó. P vezes ΔV mais 3 meios de N R T. Beleza. Só que a gente sabe que P vezes V da equação de Clapeyron é N vezes R vezes T, certo? Lá da equação de Clapeyron, ó, PV é igual a N vezes R vezes T. Diego, então mantida a pressão constante, né? Se eu tiver uma variação aqui de volume, também tenho que ter uma variação de temperatura? Sim. Então, P vezes ΔV é igual a N vezes R vezes delta T, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar esta informação que está aqui, ó, P vezes delta V igual a N vezes R vezes delta T, e colocar aqui, ó. Ficar assim, ó. Que é igual a N vezes R vezes delta T mais... Deixa eu só passar um traço aqui, viu, gente? Mais 3 meios de N R delta T. Deixa eu fazer um delta aqui menorzinho para caber todo mundo aqui. Bom, galera, aqui é o seguinte, né? Eu tenho 1 NR delta T mais 3 sobre 2 NR delta T. Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever isso aqui em fração. Você tem 1 inteiro mais 1,5, isso aqui dá 2,5, tá? 1 inteiro mais 2, mais 1,5 dá 2,5. 2,5 em fração vai ficar 5 dividido por 2.
Então, isso aqui é 5 dividido por 2, 5 sobre 2, de NR delta T. Beleza. Agora, tem mais uma coisinha, gente. A gente vai aprender aqui agora duas coisas. Eu vou associar aqui, né, a calorimetria. Lembra lá da calorimetria do Q igual a M vezes C vezes delta teta, que era a diferença, a variação de temperatura? Eu vou misturar as duas coisas. Eu vou mexer aqui agora com a calorimetria e com a termodinâmica. Então, no lugar desse Q, eu vou substituir por M vezes C vezes delta T, lá da calorimetria, beleza? Então, gente, só que tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala em gases, para a gente, ó, eu poderia colocar aqui para vocês, ó, M vezes C, tá? Vezes delta T. Poderia colocar isso aqui, tá? Porém, quando a gente fala de gases, para a gente não importa necessariamente a massa do gás. O que mais importa para a gente é o número de mols desse gás, tá? Dessa amostra de gás. Então, a gente está preocupado mais com isso. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma coisa que é o calor específico molar a pressão constante e o calor específico molar a volume constante, tá? Duas coisinhas que a gente vai aprender aqui agora. Então, a primeira delas que a gente vai ver aqui é o calor específico molar a pressão constante. Então, eu vou fazer demonstração já com vocês, mas no lugar da massa do Q, né, eu vou colocar N, e no lugar do Czinho, que é o calor específico, né, sensível, que era calor específico sensível, eu vou chamar de calor específico molar. Professor, pode substituir, pode subir para tirar print? Posso, claro. Então, eu só vou fazer essa parte aqui, gente, calor específico molar a pressão constante. Eu vou escrever para vocês. Cp vezes delta T, que é igual a 5 meios de NR delta T. Nessa parte aqui eu vou simplificar aqui, ó, delta T com delta T, N com N, e aí eu vou chegar à conclusão que o calor específico, a pressão molar, a pressão constante é 5 meios de R, tá? 5 meios de R. Então, galerinha, vocês devem estar se perguntando assim, Diego, nossa, mas calor específico, o que é o calor específico, né? Vocês lembram que o calor específico é uma quantidade de energia, lá na calorimetria, necessária para variar a temperatura de 1 grama de uma substância, certo? Então, o calor específico sensível da água, quanto que era? Lembra? No estado líquido? 1 cal por grama grau Celsius. A energia necessária para variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, de uma massa de 1 grama. Beleza. Aqui, gente, o que significa esse Cp aí? Ele é o calor necessário para elevar a temperatura de um mol de um gás, tá? Calor específico molar. É a quantidade de energia para levar a temperatura de um mol de gás. Deixa eu só responder aqui, ó. Professor, pode repetir como chegou nesse N da esquerda? Posso sim, ó. Esse N aqui da esquerda, eu vou fazer para vocês aqui uma relação entre eles, tá? Então, observem aqui. Essa demonstração aqui não tem livro nenhum. É difícil, muito difícil de achar. Quer dizer, eu não achei, aí tive que fazer. Bom, então aqui, ó. Aqui temos o Q macete, certo? Só que nesse macete aqui de temperatura, eu vou colocar a delta T, beleza? E eu estou dizendo para vocês que no lugar desse Q, eu estou colocando N vezes calor específico molar, a pressão constante, vezes delta T.
Ora, Q é igual a Q, certo? ΔT é igual a ΔT. Então, M vezes C tem que ser igual a N vezes CP, ok? Então, ó, M vezes C tem que ser igual a N vezes CP, para tudo isso ser igual, certo? Ele tem que dar. Quer ver, ó? Então, ó, depende da quantidade de mols, tá? Então, ó, esse M vezes C, eu estou dizendo que vale N vezes CP. Mas o que é o N, gente? O que é o N? Lembra que é o número de mols? O número de mols é massa por massa molar, né? Vocês, massa molar, vocês colocam MM, não é isso? Beleza. Vezes calor específico desse gás. A pressão constante. A gente chama de calor específico molar, porque é relativo a um mol, tá? A pressão constante. Então, observem, gente, essa massa aqui, ó. Beleza? E aí, quando eu faço essa simplificação aí, ó, eu vou ter o seguinte: Czinho vezes massa molar é igual a esse CP que está aí, ó, calor específico molar a pressão constante. Vamos colocar as unidades de medida? As unidades de medida? Ó, aqui, ó, no calor específico, vocês lembram? Vamos pegar o caso da água, de exemplo? Vamos fazer uma coisa que chama análise dimensional. Vocês já estudaram isso? Em mecânica? Dinâmica lá? Ainda não sei se... Que é colocar só as unidades de medida, tá bom? Vamos fazer uma coisa que é somente as unidades de medida. Então, o calor específico é calorias, lembra? Por grama, grau Celsius, ok? Essa massa molar é o quê? Gramas por mol, não é isso? Massa molar? Gramas por mol. Então, o nosso calor específico molar a pressão constante estará nessa unidade aqui, gente. Ó, perceba, gramas eu vou cortar com gramas, ó. Gramas com gramas. E agora, simplesmente, eu vou colocar as unidades aqui, ó, no SI, tá bom, gente? Eu só coloquei essas unidades aí que não estão no SI, que eram as unidades geralmente utilizadas para o assunto de calorimetria, por isso quantidade de calor em cal, né, de caloria, certo? Porém, no SI a gente sabe que as unidades de medida são, no lugar de caloria, joule, tá? No lugar de mol, nenhum, continua mol. E no lugar de temperatura em graus Celsius, aqui pra gente é nos gases, lembra? Kelvin, always in Kelvin, eu tinha colocado uma expressão como essa em uma aula que a gente teve no ano de 1700 e alguma coisa. Bom, então, o calor específico molar, gente, ele é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um mol de um gás, tá? Então, quantidade de calor, joule, para elevar a temperatura, Kelvin, de um mol daquele gás. Beleza? Diga, David. Professor, pera, no calor específico que a gente viu na calorimetria, cada material tem, tipo, o seu específico, né? Aham. Nesse caso dos gases, é o mesmo para todos? Não, não vai ser o mesmo para todos, David, porque depende se o gás é monoatômico, se ele é poliatômico, isso vai dar uma variada. Porém, não fique preocupado com isso, porque os exercícios eles têm que obrigatoriamente fornecer isso para vocês, tá? Não tem como vocês decorarem, não precisa saber igual da calorimetria, você precisava saber o da água, né? Alguns ali, calores específicos, você precisava saber de cor. Então, da água, saber do gelo, né, na água no estado sólido, do vapor, ter uma ideia, mas aqui não. Eu vou mostrar para vocês um problema que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, que é o 5, né, que ele exige isso da gente. Pode perguntar de novo, É que, tranquilo. tipo, por exemplo, quando a gente fez ali, fizemos a demonstração e tal, chegamos Certo? em CP igual a 5 sobre 2 vezes R. E, tipo, R é uma constante, sabe? Aí eu pensei, Aham. então, tipo, não tem variável.
Então vai ser sim, igual para todos, sim. né? Não, ele vai fornecer. Então, algumas vezes, David, porque depende da quantidade de mols, né, do gás. O exercício ele tem que falar para a gente qual é a quantidade de mols, ele tem que dar para a gente qual é o R, tá? A unidade de medida do R. A gente vai ver aqui na resolução, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para você. Eu vou mostrar para vocês um outro calor específico, gente. O que vai tá variando aqui, pessoal, David, todo mundo, né? Vai variar, que a gente vai aprender dois tipos de calores específicos molares. Um, que é a pressão constante, que a gente calcula como 5 meios de R, né? E aí a gente vai aprender um outro calor específico agora, a volume constante, mas para isso eu vou ter que fazer um gráfico com vocês para a gente chegar lá, beleza? Então, vamos lá. O jeitão de calcular será sempre o mesmo, tá? Professor, Vou fazer aqui do lado. Pode falar. perdão ainda, mas tipo, Não, eu ainda diga. não consigo conceber ainda que, tipo, depende do número de mouse naquela relação, porque, tipo, a gente cortou, sabe? Ah, beleza. Tá. Quando você está falando que não entendeu por que que depende do número de mols, Sim, volta volta. naquela demonstração que a gente fez, sabe? SCP igual a 5/2 vezes R. Embaixo. É, Aqui. essa aí. Isso. Uhum. Ah, tá. Então, Ah, então, eu não consigo entender, tipo, como ainda depende do número de mouse, sendo que, tipo, cancelou, sabe? tá. Você está falando aqui só o calor específico, a pressão constante? Só isso aqui você está falando, né? Isso. Ah, tá. Nossa, então eu tô viajando. Eu achei que você estava perguntando outra coisa aqui. Bom, é, o calor específico, a pressão constante, David, depende somente dessa constante aqui, ó, da constante universal, né, que é o R, que os problemas vão fornecer para vocês já o valor em joules, que é 8,31, alguma coisa, certo? Mas a relação para a gente achar o calor específico é sempre essa aqui, ó, vai depender do R, tá? Só que o que eu falei para vocês é o seguinte, que não precisa, né, que ele não, muitas vezes o problema já dá o valor desse calor específico molar à pressão constante, certo? Só que e ele pede para você achar um outro calor específico ou pede para achar o R com base nessa outra demonstração que eu vou fazer, porque a gente vai juntar os dois numa coisa só. Tem dois tipos de cálculo para a energia necessária para variar a temperatura é, em, é, em Kelvin, né, de um mol daquele gás. Tem dois cálculos. Um que a gente faz com a pressão constante, outro que a gente faz com o volume constante. E aí a gente vai aprender, a partir dos dois, determinar a constante universal dos gases. Com base nos dois, tem como fazer isso. Então, se o exercício não der a constante para mim, mas ele der os dois calores específicos, eu consigo calcular qual é a constante. Se for necessário para um cálculo seguinte, para colocar na equação de Clapeyron, por exemplo, e achar uma das variáveis. Não sei se Beleza. eu, eu, Não, beleza. eu vou seguir para fazer o outro, né? E aí eu volto aqui nessa parte, tá? Se não estiver muito claro, a gente estamos aqui Beleza, para isso, professor. Uhum, tá? obrigadão. Uhum. Imagina, que é isso. Então, ó, agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é o seguinte: a gente está chegando aqui numa forma de calcular o calor específico, né? A pressão constante, e no caso agora a gente vai calcular ele a volume constante. Então, para isso, gente, para fazer o calor específico a volume constante, eu vou desenhar aqui com vocês o gráfico, de novo, né, de pressão por volume. Então, vou colocar aqui, ó, aqui é a pressão, aqui é o volume, e aí a gente vai fazer aqui um gráfico onde a gente vai manter o mesmo volume. Um gás passando por uma transformação, AB, no qual ele sai aqui do estado A, tá? E vai para o estado B, mantendo aqui, né, o mesmo volume. Então, vou colocar aqui.
vamos colocar aqui, que no estado A ele tem aqui uma pressão que é PA, e no estado B ele tem uma pressão aqui, ó, PB. Bzinho. Deixa eu fazer o B aqui. Ó, agora vai. Escrevi ali, agora vai na hora. Bom, gente, o que a gente pode perceber aqui, né, uma coisa que já está aí no gráfico para vocês, é com relação à variação de volume, né, gente? A variação de volume aí é quanto? É VB menos VA, né? Então, a variação de volume aí, ó, como vocês podem perceber no gráfico, né, já que esse gráfico aqui é de uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Então, transformação isométrica. A volume constante. Bom, beleza. A gente tem, então, ó, lá da primeira lei da termodinâmica, essa seguinte informação. Quantidade de calor é igual a trabalho realizado, né? Trabalho trocado, mais variação de energia interna. Se eu tenho um gráfico onde, nesse gráfico, o volume não varia, o que está relacionado com o volume? É o trabalho, certo? Se o volume não altera, ele nem aumenta nem diminui, o trabalho é zero. Então, vai ficar assim, ó, essa formulinha, ó, Q é igual a variação de energia interna. Transformação isométrica, o trabalho é zero. Beleza até aqui? Então, no lugar desse Q, eu vou substituir ele da mesma forma que eu substituí lá no item anterior. Eu vou colocar N, calor específico molar, a volume constante, vezes variação de temperatura, que é igual a variação de energia interna. E a variação de energia interna, a gente calcula como 3 meios, 3 sobre 2, de NR delta T. Aí, nesta parte aqui, ó, a gente também pode simplificar os N's. Ó. Aí, beleza. Simplificando os N's, vamos ter a seguinte situação. E também o ΔT, né? Desculpa aqui. ΔT. Calor específico molar a volume constante é igual a 3 meios de R. Então, o calor específico molar, quando a pressão é constante, é 5 meios de R. E quando a gente calcula o calor específico molar a volume constante, a gente tem 3 meios de R. O que significa isso, né? O que significa isso? Que, já que o calor específico é uma energia necessária para elevar a temperatura de um mol de um gás, né? Esse calor específico molar aí, esse mol, ele já está embutido. Cadê o David? Ele está embutido, esse mol aqui. Você fala, Diego, mas eu não estou vendo o mol. O mol, ele está embutido já aqui, ó, na constante universal dos gases, na unidade de medida da constante universal dos gases. O mol já está ali, tá? Então, se vocês observarem, né, nesses dois tipos de cálculos, de calor específico molar a pressão constante e calor específico molar a volume constante, um é 5 meios de R e o outro é 3 meios de R. Então, qual que é a diferença entre eles? Ó, eu tenho 2, vamos passar para decimal isso? Eu tenho 2,5 R, tá? E aqui eu tenho 1,5 R. Então, se eu faço aqui, ó, CP
menos CV. Quanto que eu tenho, gente? O que é o CP? O CP é 2,5R. O que é o CV? 1,5R. 2,5R menos 1,5R dá quanto? Dá 1R. Beleza? Isso aqui, ó, essa parte que eu fiz, eu simplesmente fiz a diferença entre o calor específico molar a pressão constante e o calor específico molar a volume constante. Eu fiz 2,5R menos 1,5R. 2,5R menos 1,5R dá 1R, mas eu não preciso colocar o 1 aqui, tá? Então, lá no caso do R, né? No caso do R, e vocês vão ver aqui no próximo probleminha, né? O R, um exemplo, né? Aqui, ó. Ele vale 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Então, essa quantidade de energia aqui tem a ver com a quantidade de mols? Tem a ver com a quantidade de mols. Tá? Por conta da unidade de medida já, que já está embutido a quantidade de mols já no calor específico. Desculpa, já na constante universal dos gases. A gente vai fazer aqui um probleminha, que é o 5, que embora ele pareça assim, inofensivo, né, tranquilo, ele tem algumas nuances aqui que a gente deve considerar, tá? Então deixa eu colocar aqui o 5, lá da página 138, para vocês verem como é que isso aparece para a gente, tá? Deixa eu desabilitar aqui. Então dei uma olhada, gente, nesses 5 aí, ó. A primeira coisa que ele diz aí, né, nesse 5, é o seguinte: 4 mols de um gás monoatômico ideal sofrem a transformação termodinâmica representada no diagrama PV abaixo. O calor específico molar desse gás a volume constante é 1,5 vezes 8,31 joules por mol Kelvin, tá? Então, galera, seguinte, ele fala, sendo R igual a 8,31 Joule por mol Kelvin, K constante universal dos gases, aí eu copiei de novo a mesma coisa ali em cima, então deixa eu tirar essa parte daqui de baixo. Analisa as afirmativas abaixo. A variação de temperatura no processo foi de ΔT, que é igual a 500 vezes 8,31 Kelvin. Bom, beleza. Gente, nesse problema aí, nós temos um gráfico de pressão por volume, certo? Então, e nesse caso aí, ó, a pressão está se mantendo constante, tá bom? E o volume é que está variando. Então, você pode fazer de dois jeitos. Você pode
fazer a equação de Clapeyron para o estado 1, né, que seria quando a pressão é 1 vezes 10 a quinta e o volume é 2 metros cúbicos, tá? E equação de Clapeyron de novo para quando a pressão é 1 vezes 10 a quinta e o volume é 2,02. Beleza, e depois você faz uma subtração entre estas duas equações para a obtenção do ΔT, como ele quer. Você faz a equação de Clapeyron duas vezes e subtrai uma equação da outra, porque ele quer uma variação de temperatura, certo? Ou você já pode utilizar, ao invés de fazer a equação de Clapeyron uma vez, depois outra vez, você pode fazer P vezes ΔV é igual a N vezes R vezes ΔT. Por quê? Porque a pressão, nesse caso, ela é mantida constante, né, gente? Então, ó, como é que você vai variar o volume sem variar aqui a temperatura, se a pressão é constante, certo? Então, por esta razão, você pode colocar aqui, ó, P vezes ΔV é igual a N vezes R vezes ΔT. Ah, Diego, não vou lembrar disso aqui na hora. Então, se você não vai lembrar disso aqui na hora, né, você faz a equação de Clapeyron duas vezes. Então, você vai fazer P vezes V1 é igual a N vezes R vezes T1. Aí, vai fazer P vezes V2 é igual a N vezes R vezes T2. Beleza, vamos fazer aqui essa aqui vai ser a equação 1, ó, e essa aqui de baixo vai ser a equação 2. A gente vai fazer 2 menos 1, tá? Então, fazendo, ó, 2 menos 1. Aí, como é que fica? Vai ficar P vezes V2 menos P vezes V1. O que significa isso, gente? P, abre parênteses, V2 menos V1, tá bom? Lembra lá colocar o fator comum em evidência? O fator comum na subtração é o P. Então, eu coloquei o fator comum em evidência, V2 menos V1. E aqui, o que é fator comum, gente? O NR, tá? NR. O que é T2 menos T1? Que é isso? Delta T. Alright? T2 menos T1 é delta T. Então, agora é só fazer a conta, né? Aqui a pressão é 1 vezes 10 a quinta. O volume 2, ele vale 2,02. E o volume 1 vale 2. Então, vai ficar 2,02 menos 2. E isso aqui é igual a quantidade de mols, que ele disse, né? Vale 4. O R é 8,31. E isso aqui vezes ΔT. A gente tem que isolar o ΔT para descobrir se é verdade ou não. 0,02, que é o que vai dar aqui, ó. 0,02, tá? O que é 100 mil? O que é 100 mil? O que é 10 a quinta? É 100 mil. Então, 0,02 vezes 10 a quinta, isso aqui vai ficar 2.000, tá bom? 2.000. Então, é 2.000 é igual a 4 vezes 0,8,31. Eu já mandei o 4 ali dividindo, tá bom, gente? Ó, 4 estava multiplicando, passei o 4 dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 500 dividido por 8,31 é igual à variação de temperatura. Então, perceba aí uma coisa, gente. Essa afirmativa aí, ó, 1, está errada. Por que está errada? Porque ele diz que a variação de temperatura é 500 vezes 8,31, tá bom? E a resposta aqui é 500 sobre 8,31. Essa foi a variação de temperatura sofrida pelo gás ao ser levado do estado 1 para o estado 2, né? A gente chamou aqui, vou chamar de 1 aqui e aqui de 2, tá?
E então ela está errada por isso. Aí, beleza. Tudo bem, gente? Agora ele quer saber a energia adicionada ao gás sob a forma de calor que é igual a 3.000 joules. A energia adicionada ao gás sob a forma de calor. Então, galera, para a gente calcular o Q, né? Ó, essa aqui foi a afirmativa 1, tá? Para a gente calcular o Q aqui agora, na afirmativa 2, a gente vai ter que utilizar aquela formulinha que a gente viu ali, ó, do N vezes. Lembra do Q do que macete? Ao invés de ser MC delta teta, será NC. Que C que é esse que eu vou usar aqui, gente? Ele é o CP ou é o CV? Ele é o calor específico aqui para esse gás, certo? Calor específico molar, correspondente à quantidade de mols desse gás. Mas é o calor específico a pressão constante ou a volume constante? Aí é só observar no gráfico, que nesse gráfico aqui a pressão é constante. Então o que eu vou utilizar aqui, ó, é o CP, tá? Vezes a variação de temperatura. Para que eu vou calcular essa formulinha aqui, gente? Para descobrir se o que ele falou para mim é verdade aqui, ó. Se a energia adicionada ao gás sob a forma de calor foi de 3.000. Beleza? Então, no lugar do N, eu vou colocar 4. No lugar do ΔT, eu vou colocar tudo isso aqui, gente, ó. 500 dividido por 8,31, tá vendo, ó? No lugar do ΔT. Vou colocar aqui. Beleza. E no lugar do CP, do calor específico à pressão molar à pressão constante, nós não temos aqui. Ele deu no problema duas coisas. Ele deu o calor específico molar a volume constante e deu para a gente o R, que é a constante universal dos gases. Então, para isso, eu vou ter que voltar lá na outra tela, onde a gente fez essa observação importante aqui, ó, que eu vou fazer uma seta aqui, ó. É essa aqui, ó. Que CP menos CV é igual a R, porque o calor específico molar, a pressão constante, é 5 meios de R, e o calor específico molar a volume constante é 3 meios de R. Então, CP menos CV é igual a R. E a partir desta relação é que eu vou chegar ao calor específico molar à pressão constante que o exercício pede que a gente utilize para descobrir a quantidade de calor que esse gás adicionou, tá bom? A energia adicionada pelo gás, ao gás, né? Então, eu vou voltar lá na outra tela, que a gente está resolvendo um problema. Então, vai ficar assim, ó. CP menos CV é igual a R. O CP, então, ó, é igual a R, que é 8,31, mais 1,5 vezes 8,31. Pro, Diga, pode eu falar. não poderia usar o Q, que é igual a 5 sobre 2nr variação de temperatura? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu entender o que você perguntou. Você falou que você não podia. Foi a Isa, né? Perguntou se não podia usar o Q é igual a. 5 sobre 2 Ah, nr e a variação da temperatura. N vezes R. vezes a variação de temperatura? Vamos ver. Assim, né, Isa? Isso. Vai dar a mesma coisa, vamos ver? É Então, porque ó, tem todas as informações aí, né? sim, sim. Bom, aqui, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer por esse método aqui, né? A gente ia ficar que o CP, ó, ele é a mesma coisa que 2,5, né, gente? Vezes 8,31. Eu tenho 8,31 mais 1,5 vezes 8,31 vai ficar 2,5 vezes 8,31, né? Aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, Q igual a
4 vezes CP, que é 2,5 vezes 8,31, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura a gente já tem, tá? Que é 500 sobre 8,31 aqui, ó. Tá? Aí, beleza, gente. Agora, a gente fazendo essa continha aqui. A gente vai chegar no resultado que é o seguinte. 8,31 com 8,31 corta. 4 vezes 2,5 dá 10. Isso aqui vai dar 5.000. Bom, aí a perguntinha da Isa aí, ó, foi a seguinte. Eu não poderia utilizar 5 meios de NR delta T? Poderia, né, Isa? Porque vai dar a mesma coisa, ó. Se a gente colocar... Então, isso aqui vai dar 5.000 o quê, gente? Joules, tá? Aqui, ó, se a gente utilizasse, ó, 5 meios de NR delta T, o N é 4, tá? O R é 8,31. E o delta T é 500 por 8,31. Então, ia simplificar esse com esse. 2,5 vezes 4 dá 10, 10 vezes 500 dá 5.000. Então, claro que poderia sim utilizar, tá bom? Por que eu estou utilizando, né, gente, esta relação aqui entre o calor específico molar a pressão constante e o calor específico molar a volume constante, né? Porque em algumas situações a gente vai precisar deles, tá? E essa relação aqui é super importante. Então, mas a gente pode resolver também por esse método, tá? Daria a mesma coisa. Bom, aqui, pessoal, então temos aqui que o 2, a informação 2 é mentira, né? Quer dizer, é falso, mentira é boa. É falsa. Aí, temos aqui agora a 3. A variação de energia interna do gás foi de 1.000 joules. Então, ao invés de usar uma equação aqui mais complexa, então aqui, ó, a 2 é falsa, tá, gente? Foi de 5.000 joules. A variação de energia interna, a gente pode calcular pela primeira lei da termodinâmica, tá bom? Então, ó, Q é igual a trabalho mais delta U, mais variação de... Ah, não, desculpa, esse aqui eu tô fazendo um próximo aqui. A variação de energia interna a gente pode calcular como, seguindo o mesmo exemplo aí que a Isa indicou, né? A gente pode calcular por 3 meios de N R delta T. Alright? Então vai ficar aí, ó, 3 meios, 3 sobre 2, vezes quantidade de mols, 4, constante universal, 8,31, e a variação de temperatura, 500 por 8,31. Aí, simplificando aqui, ó, 1,5 vezes 4 dá 6, 6 vezes 500, delta U vai dar 3.000. 3.000 joules, então, foi a variação de energia interna, tá? 3.000 joules. Agora sim, não, então tá falsa, né? Porque ele falou que era 1.000, não é 1.000, são 3.000. O trabalho realizado pelo gás W, né? Chama W de trabalho, lembrando que W é o work, né, gente? Aí, beleza. O trabalho realizado pelo gás foi de 2.000 joules. A gente vai ter essa relação aqui, ó, da primeira lei. Opa, deixa eu fazer com a mesma cor que eu estava fazendo os demais. Então, 4. Então, aqui a gente tem 5.000
é igual a trabalho mais 3.000. Então, o trabalho é de 2.000 joules. Pelo princípio aqui da conservação da energia. É de 2.000. Como diz a afirmativa 4, é. Então, ó, resposta desse problema aí, gente, apenas o item D de dado, que diz que apenas a afirmação 4 é verdadeira. Beleza. Aí, gente, vamos fazer aqui o... Querem perguntar alguma coisa desse? Tranquilo? Ó, na questão 6, ele fala, leia e analise a situação, problema a seguir, responda as questões. O correto aqui, gente, é 7 e 8, tá? As questões 7 e 8. Ele fala lá, um certo gás ideal realiza o ciclo representado no diagrama PV abaixo. Sabe-se que P0 é igual a 3 kPa e volume inicial, V0, né, é de 2 metros cúbicos. O trabalho do gás em quilojoules para um ciclo completo. Então, gente, uma coisa de atenção, ó, é observar, perceba que ele falou aí, para um ciclo completo, às vezes ele fala para 2 ciclos completos, faz essa pegadinha aí, tá? Então, no final teria que multiplicar por 2, por 3, dependendo da quantidade de ciclos, tá? Ficar atento aí nessa parte. Isso daí, galera, é um gráfico de pressão por volume, no qual a gente sabe que isso aqui é uma curva fechada, né? Uma transformação cíclica. Sai de A, vai para B, de B vai para C, de C vai para D, de D retorna para A. Então, nesse tipo de gráfico, a gente calcula o trabalho pela área da região interna desta figura. E esta figura aqui representa para a gente um retângulo. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a área do retângulo. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então, gente, como é que a gente vai calcular o trabalho aqui, né? Vai calcular o trabalho sendo esta área, né? É igual a área. Gráfico, pressão por volume. E perceba que o sentido, gente, dessa transformação, sentido horário. Então, o trabalho vai ser positivo. Vou colocar aqui, ó, horário. Alright? Então, aqui, ó, a área aqui será igual a base vezes altura. A base desse gráfico aqui, ó, vale de V0 até 4V0 dá 3V0, tá bom? E a altura, gente? A altura vai de P0 até 3P0, então é 2P0. Então isso aqui vai ficar, no lugar de P0 eu vou substituir por 3 kPa, tá bom? Então vai ficar assim, ó. E no lugar do V0 eu vou substituir por 2, ó. Então é 3 vezes 2, vezes 2 de novo, vezes o P0. O P0 que é 3 kPa. Então essa resposta aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, e 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 6 é 36. Como eu deixei o K, né, do kPa, vai ficar aqui em quilojoules. Beleza? Não substituir o K por 1000 para
porque as respostas aí já estão em quilojoules. Esse aqui é o exercício 7, tá bom, gente? O 6 ele só colocou enunciado. Beleza? Agora, a 8, pessoal. É correto afirmar que o maior e o menor valor de temperatura que o gás apresenta durante o ciclo valem? Então, o que vocês acham aí, né? O maior valor de temperatura ocorre aonde? Deixa eu colocar aqui. Essa. Isso. Então, ó, o maior valor de temperatura vai ocorrer no maior valor do produto PV, ok? O menor valor de temperatura ocorrerá onde? No menor valor do produto PV. Então, a resposta dessa questão aqui, o maior valor de produto PV, ó, é em C, que a gente tem 3P0, 4V0, maior produto PV aqui, e o menor produto PV aqui, ó. Certo? Que é só P0 vezes V0. Então, resposta dessa questão aqui, a alternativa A. Beleza? Carinha, tudo bem esse? Vou fazer com vocês aqui a 11, porque na próxima aula eu vou falar das transformações adiabáticas, né? Que é para a gente poder responder aqui as outras questões, a gente vai precisar dessa parte do conteúdo, tá? Das transformações adiabáticas. Professor, Diga. você pode explicar por que não é ao contrário? Aqui eu sempre confundo um pouco. Ah, beleza. Quem falou? É a Bia. Oi, Bia. Beleza. Show. Vamos lá, então, aqui, ó. Por que não é o contrário para temperatura? Porque é o seguinte, lá na equação lá dos gases ideais, ó, a gente tem aqui, ó, que P1, né, vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2, certo? Então, olha só, aqui, vamos pegar aqui, no caso aqui, eu tenho aqui, vamos pegar o estado, sei lá, do 1 aqui, P0, V0 e aqui T0, tá? Aqui eu tenho o P2, V2, T2, deixa eu pegar aqui, ó, nesse lugar C, tá? Aqui no lugar C, ó, vamos colocar aqui é A, e aqui seria C, por exemplo. Aqui eu tenho no C, no lugar da pressão em C, eu tenho 3P0, tá? No lugar do V2, eu tenho o volume de C, que é 4 vezes V0, tá? E aqui eu tenho uma temperatura, que é o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, ó, P0 vai cortar com P0, V0 vai cortar com V0. Então, aí fica assim, ó, 1 dividido por T0 é igual a 12 dividido por T, certo? Então, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Quando que essa expressão aqui, ó, 1 dividido por T0 vai ser igual a 12 dividido por T? Quando essa temperatura aqui, ó, for maior. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, para ficar essa igualdade, eu teria que aumentar muito essa temperatura aqui, ó, para ter o mesmo valor deste divisor aqui, ó, 1 dividido por T0. Tá? Então aqui, ó, se eu coloco aqui, por exemplo, 1 aqui, ó, por T0, quando que essa relação fica idêntica? Quando que ela fica idêntica? Quando eu tenho isso aqui, ó, 12, e no lugar do T eu tenho aqui, ó, 12 T0. Aí fica igual. Porque, ó, eu venho aqui, ó, eu simplifico 12 com 12, ó. Como é que fica isso? Fica 1 por T0 é igual a 1 por T0. Beleza? Então,
o que teve que acontecer para a gente preservar essa igualdade na equação geral dos gases perfeitos, Bia? O que teve que acontecer? A temperatura em C, ela tem que ser 12 vezes maior para contemplar essa igualdade. Tá bom? Beleza. Imagina, que isso, tamo junto. Então, vou fazer aqui o 11, gente, pra gente finalizar. E eu liberar vocês para o almoço. Que hoje vai ter almoço, professor? Vai, hoje vai ter almoço. Mas a gente vai comer o almoço? Vai ter tempo para isso? Aí é outra história. E eu, por exemplo, já tenho aqui uma marmita que fica embaixo da mesa e que, não sei se vocês estão percebendo, mas de vez em quando eu já dou uma garfadinha aqui entre um exercício e outro. Sempre aqui, dia de quinta-feira, tem uma feijoada aqui num lugar aqui que ele quebra as regras e faz a feijoada na quinta-feira, tá? E eu, como um cara que frequenta esse lugar, olha a viagem que eu já vou fazendo. Bom, eu já pego a feijoadinha e deixo aqui do lado. Ah, mas não esfria, professor? Bom, isso aí é outra história, porque eu tenho aqui uma serpentina aqui e um aquecedor que fica em banho-maria, a feijoada. Ai, bom, beleza, gente. Olha o 11 aí, ó, na tela, né? O 11 ele é mais tranquilinho, né? Pra gente finalizar suave aqui. Ele diz aí, ó, o gráfico mostra uma transformação a BC sofrida por certa massa de gás ideal, ou perfeito, partindo da temperatura inicial, 300 Kelvin. Determine, letra A temperatura... temperatura... a estrutura aqui é profissional, gente. Quando você está falando de alimentação, você não, a gente não usa mais brincadeira, né? A alimentação é sério. A alimentação é vital, viu, gente? Vital. Bom, determine a temperatura do gás no estado C. Gente, como é um gás ideal ou gás perfeito, né? Então vale aquela relação, né? Ó, de PA, VA dividido por TA é igual a PB vezes VB por TB, que é igual a PC vezes VC por TC. Bom, mas quais são... Então, já que tudo é uma igualdade, né? Quais estados, então, que eu vou igualar? Vou igualar o A com o C. Por que o A com o C? O A com C porque a gente tem a temperatura já do estado A, tá bom? Por esta razão é que faremos PA, VA, TA sendo igual a PC, VC, TC. Então, PA, gente, vale 80. Volume em A vale 1. Temperatura em A, aqui, ó, gente, ó, partindo da temperatura inicial, 300. Always in Kelvin. Então, 300 aqui. Aí ficou PC 20, VC 5. Ficar atento só nessas unidades de medida aqui dos gráficos, tá bom? Aqui nos eixos, viu, gente, ó. Às vezes ele coloca um 10 a menos 3 no metro cúbico, sabe? V igual a alguma 10 a menos 3 metros cúbicos, coloca a pressão 10 a quinta Newton por metro quadrado ali. Então, ficar atento nesses eixos aí. E aqui TC. Bom, beleza, né, gente? Então, isso aqui vai ficar 8TC é igual a 100 vezes 30. Então, isso aqui vai ficar 3.000, né? 3.000 dividido por 8. Então, para quem fez essa continha aí, temperatura no estado C vale 375
kelvins. Beleza? E aí depois o trabalho realizado pelo gás na transformação AB. Gente, então, ó, lembrando que a transformação AB, ó, é toda a área que está embaixo dessa curva aqui, ó. Então, será a área do trapézio. Então, essa área aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, gente? Os gráficos são de figuras planas. Tranquilos, esse trapézio aqui, ó. Trapézio retângulo. Ah, pé de Celsius? Obrigado, viu, David? Então, aqui, ó, pé de Celsius. Então, lembrando da formulinha lá, né? Olha que sacanagem esse exercício, eu já ia... É porque quando eu estava resolvendo aqui, vocês falaram aí que eu tenho uma estrutura sofisticada e eu levantei a tampinha da panela aqui, né? Que fica aqui em imersão, na água quente. Aí já vi aquele cheiro. Fiquei com pressa de comer logo e dispensar vocês. Então, o problema foi eu aqui, viu? Então... Tá ligado? Lógico. E distrai minha gente. Bom, ó, C é igual a K menos 273. Então, o que a gente tem que fazer? Somente subtrair 273 de 375. Então, 5 menos 3, 2, 7 menos 7, 0, 3 menos 1, então, ô louco, olha o jeito que eu fiz o exercício aqui. Então, isso aqui vai dar 102 Celsius. Isso é a pressa, né, gente? É a pressa de bater aquela xepa. 102 graus Celsius. Beleza. Fora a sobremesa, que eu não falei para vocês o que é ainda. Bom, o trabalho realizado pelo gás na transformação AB, agora sim, vamos fazer aqui o trabalho, que era desse trapézio aqui, ó, tudo, gente, até o eixo lá das abscissas, tá, gente? Ah, mas Diego, só tá aqui o verdinho aqui, mas tudo que tá embaixo dele vai até lá embaixo, o eixo das abscissas, até tocar lá. Então, esse trapézio, ele tem a área que é o seguinte, base maior, que é 80, mais base menor, que é 20, vezes a altura dele, que é 2. Por que é 2, hein? Porque vai de 1 até 3, tá? No eixo, lá no volume. Divide por 2, né? Base maior mais base menor, vezes a altura, Bzão mais Bzinho, vezes H sobre 2. Então, simplificando aqui, ó, 2 com 2. 2 com 2, feijão com arroz, tá ligado? Que é, no caso, um arroz com uma feijoadinha. 80 mais 20, 100 joules. 100 joules na transformação aqui, ó, gente. AB, hein? Ah, professor, e se fosse o total? Tivesse perguntando o trabalho total. Calculava essa área aqui também, ó. De B até C e somava. Trabalho de A, BC é o trabalho de A até B, mais o trabalho de B até C. Faz a soma parcial que você tem o trabalho total. No horário? Não, falei por 1 minuto, gente. Bom, é só para deixar aquela mensagem no final que diz que ninguém é perfeito, sabe? E também que o ser humano é falho e hoje mesmo eu falhei, essas coisas. Então, faz parte, é uma mensagem filosófica que eu sempre gosto de passar para os alunos no final das aulas, tá? Para eles saírem muito enriquecidos e com bastante cultura, tá? Valeu, gente. Boa feijuca aí para vocês aí também, quer dizer, para mim, e bom almoço para vocês. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu a partir de agora, tá? Bons estudos aí, continuação. A gente se vê na quinta que vem. Beleza? Tchau, professor. Obrigadão, Valeu, hein? gente. Boa Valeu. semana. Para vocês Boa também, feijoada gente. aí para você. Valeu. Obrigado, gente.